Bom dia, galera. Então, vamos para a aula 2, começar com uma revisão do que a gente viu ontem, a revisão da revisão, né? Para a gente poder seguir adiante. Então, a gente começou introduzindo, né, a ação de Young-Mills. Num espaço-tempo euclidiano 4-dimensional. E aí um primeiro comentário, né? O nosso mundo é localmente Minkowski, não é euclidiano. Então, naturalmente, a gente poderia começar no Minkowski e para a gente poder fazer as contas que a gente quer fazer uma rotação de Wick, passar para o euclidiano e fazer o que a gente quer fazer. E, idealmente, a gente teria que voltar para o Minkowski depois. Esse voltar para o Minkowski depois é não trivial, né? Então, por isso eu prefiro já começar no euclidiano, ficar no euclidiano, a gente não vai tocar esse ponto. Mas só para chamar a atenção de vocês que a gente faz isso, a gente precisa fazer isso para poder fazer contas, mas a volta não é nada trivial, é cheio de sutilezas. Né? Então, só para criar um sinal de alerta, mas vamos voltar para um mundo, né, onde as coisas funcionam e vamos colocar tudo no euclidiano. Então, estar no euclidiano quer dizer que a métrica só tem mais, maravilha. Né? Eu posso escrever o termo que seria o termo de Max ou com sinal de mais aqui. Né? Então, a gente viu que esse cara aqui é basicamente o tensor igual do eletromagnetismo, exceto que tem um termo extra. E aí a gente viu que essas constantes de estrutura são basicamente dadas pela álgebra de Lie do grupo S1N, que é o que a gente está lidando aqui, porque é o que nos interessa mais para o modelo padrão. E que esses caras aqui, eles vão codificar basicamente essa informação sobre a não comutatividade desses geradores, sobre esse caráter não abeliano, né? De forma semelhante ao que acontece na mecânica quântica com as matrizes sigma de Pauli, por exemplo. Né? Que são um caso particular, né? Se passar o grupo S2 é um caso particular desse S1N, é só tomar N igual a 2. Então a gente viu que se a gente só tivesse isso aqui e ignorasse esse termo, eu comentei que a gente teria basicamente fótons, caras que se comportam como fótons, tem spin 1, não tem massa. Né? E vão intermediar uma interação. Graças a esse termo aqui, a gente tem alguma coisinha a mais. A gente tem um termo não linear, que torna a vida mais difícil, mas mais interessante também. Então, essa teoria aqui, os objetos que vão intermediar a interação, eles interagem consigo mesmos. Né? Então, eles auto-interagem graças a esse termo. Então, do ponto de vista de Lagrangiano, vocês podem ver que se esse cara aqui tem termos de ordem 2, duas vezes ele vai ter termos de ordem 4, quando eu pego dois termos desses, e ordem 3, quando eu pego um desses e um desses. Então, termos de ordem maior do que 2, numa Lagrangiana, estão associados a vértices, estão associados à interação. Então, mesmo aqui sem matéria, eu não estou colocando quarks aqui, não estou colocando elétrons, não estou colocando nada, essa teoria já é suficientemente complicada e interessante. Então, a gente vai se restringir a isso aqui. Bom, a gente viu então que essa ação aqui, ela tem uma assimetria, uma redundância gigantesca por transformações desse tipo. E ele usa sempre muito feio. Eu desisti de fazer o redondo no quadro, eu começo a fazer ele quadrado, porque assim é muito mais fácil. Então, esse nosso campo, ele tem essa simetria aqui. Perdão, o campo não tem simetria. A ação tem essa simetria, né? E aí, com as minhas convenções, eu posso escrever isso assim. E esse cara aqui, reparem, não é o mesmo cara que esse aqui. Esse aqui tem um índicezinho em cima, esse aqui não tem. Porque esse cara aqui que eu estou escrevendo é uma versão empacotada, né? E aqui eu estou usando a convenção da soma, como eu tinha ressaltado antes. Né? Então, esse cara aqui, ele empacota todos os meus campos AMA junto com esses geradores. Então, ele tem uma estrutura matricial, graças à estrutura matricial dos geradores. Beleza? Então, a gente tem essa transformação aqui. Do jeito que eu escrevi aqui em cima, não fica óbvio, né? Mas você pode reescrever isso que eu escrevi aqui em cima usando uma estrutura semelhante à que eu escrevi aqui, né? Então, eu não comentei ontem, mas você pode fazer a mesma coisa para o F-mini, empacotar todos esses F-mini-A, né? Com esses TAs, vou botar até 3 tracinhos aqui, né? E reescrever essa atuação como alguma coisa desse tipo. Então, seria D4x, e aqui eu vou escrever traço
de F' e F'. E aqui então a gente tem F'A, TA, F'B, TB, e falta dizer para vocês como normalizar o traço de TA, TB. Traço de TA, TB, vamos normalizar como meio de ΔB. Tem que ser alguma coisa com ΔB, isso pode se mostrar, você tem que achar uma normalização conveniente aqui de acordo com a representação, esses são detalhes técnicos. Né? Mas se você, aqui faltou um fator 2, né? Um fator 2. E aí dentro do traço vai vir esse 1 meio, vai juntar com esse 1 meio, vai dar 1/4. Aqui tem um TA, TB, com essa delta de AB vai virar um basicamente, né, F de A ali. E é possível mostrar, né, que com essa transformação aqui definida, isso aqui garante que o teu FU, F'U, né, se transforma como UF, UW. Então ele se transforma só com essa primeira parte, sem essa outra parte aqui, né? Se ele se transforma assim, fica claro que esse objeto aqui é invariante, porque você vai ter UFUA-1, UFUA-1, UA-1 final com o inicial se cancelam, os outros dois estão nas bordas, mas o traço é cíclico, então eu posso passar para frente e vejo que essa ação de fato é invariante por essa transformação. Outra coisa que vocês podem notar é que no caso abeliano, se vocês tiverem o tensor F', você faz uma transformação de Gauge e o F' não muda. Aqui o F' muda, o F' muda dessa forma. Então é mais uma coisa distintiva, né, das teorias de números em comparação com o eletromagnetismo. Então não vamos nos alongar nisso. A gente falou, tá bom, então beleza, tem uma simetria. Essa minha ação então tem uma gigantesca redundância. E a gente começou a falar sobre o tratamento quântico disso. A gente, não, tudo bem, então vamos fazer uma integral funcional. A gente chegou e falou assim, beleza, vamos propor alguma coisa assim, que é o que a gente faria para um campo escalar, né? E a gente fez toda uma discussão, né, com aquele desenho que eu fiz aqui, que eu vou fazer de novo, de que uma forma de eliminar, se a gente ignora essa redundância, diferentes campos A's que são conectados por transformações desse tipo vão contar a mesma história. Então eu vou ter a mesma história sendo contada infinitas vezes e não é de se esperar que eu obtenha algo razoável. De fato, se vocês pegarem essa ação aqui e tentarem restringir a parte quadrática, essa ação aqui, restringir a parte quadrática, calcular, por exemplo, o propagador do gluon, a trileve, vocês vão ver que vai estar mal definido. A mesma coisa aconteceria, né, na eletrodinâmica. Se vocês não colocassem nenhum termo de fixação de calibre e vocês tentassem calcular o propagador com um F'M e F'M, vocês iam ter que estar mal definido. A razão para isso é justamente essa simetria que tem nessa ação aqui. No caso explícito que a gente tem aqui, essa simetria faz com que esses objetos sejam transversos. Então você não consegue inverter o operador que aparece. No final do dia é isso. E essa transversalidade dele está ligada com essa simetria de calibre. Então, estou falando várias frases aqui, para vocês guardarem dentro do coração. Quem já viu está lembrando, quem nunca viu já fica com ela na cabeça. E na medida que vocês forem avançando e fazendo esse tipo de conta, vocês vão lembrar, pô, cara, aquele cara lá falou, pode escrever. Então aqui a gente tinha, né, nesse grau de liberdade aqui as transformações de calibre, aqui as histórias distintas, e a gente viu que o que a gente precisa no final do dia é fazer alguma... Bom, está em branco, né? Vocês podem ver a curva branca. Né? A gente precisa selecionar, né, dentro desse espaço de diferentes configurações que são redundantes a cada linha, a gente quer selecionar pelo menos um representante de cada. Por que a gente quer um? Porque se a gente tiver mais de um, a gente tem redundância ainda. Se a gente não tiver nenhum, a gente está perdendo informação física. Então a gente quer, idealmente, pegar um de cada. Né? Ou se a gente tiver que pegar mais de um, a gente depois tem que lidar com isso. Né? Porque vai continuar tendo redundância. Talvez não tanta redundância quanto tinha antes, mas ainda alguma redundância. Então o truque aqui para a gente poder passar para a integral funcional é a gente organizar o nosso espaço em classes de equivalência e tentar pegar um representante de cada classe para poder contar a história dele. Né? Não precisa da classe inteira para contar a história, basta um. Beleza. E aí a gente viu esse exemplo, né? Só para baixinhos, no caso de dimensão finita, que só para baixinhos uma ova, né? Já não é simples nem na dimensão finita, mas... E a gente viu que para poder conseguir isso, no final do dia, a gente tem que dar uma mudada nesse Z, né? Eu vou botar aqui um Z de FP e reescrever ele. Tem essa parte, claro, né? Não tem... A ideia ainda é a mesma, né? Somar sobre todas as histórias com um peso
dado pela ação, tudo bem, mas a gente tinha que introduzir aqui alguma coisa assim, né? Para poder garantir que eu vou pegar, né? Então, se essa curva aqui que eu fiz em branco está definida implicitamente pela condição G de A igual a zero, então, se eu garantir que eu satisfaço essa condição G de A igual a zero, quer dizer que eu estou nessa curva. Se eu estou nessa curva, eu estou pegando um representante de cada, mas, como a gente discutiu, aqui eu estou integrando em A uma função de G de A. Né? Então, eu preciso de um jacobiano aqui para levar em conta que eu estou definindo a minha função implicitamente. Né? Esse cara aqui é basicamente um determinante, né? De um certo operador. Beleza? Então, isso foi o espírito da discussão de ontem. Vou fazer mais uns comentários mais de notação ali. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa importante. Esse aqui eu defini como as órbitas, né? Esse aqui, quer dizer, as órbitas então são todas as configurações que estão relacionadas com um dado A através desse tipo de transformação aqui. Isso está claro. O exemplinho eu não preciso lembrar, só para dar a cara de vocês do qual é o jeitão do campo de Arrhenius. E eu estou muito orgulhoso daquele exemplo, exceto que a ideia não foi minha, mas isso é um detalhe, é uma mera formalidade. Beleza. Então, o que está faltando só é a gente conseguir reescrever esses objetos aqui de uma forma mais conveniente, porque a gente sabe fazer contas com coisas desse tipo aqui, né? Uma integral de uma ação, da exponencial de uma ação, mas isso aqui no meio está meio que ocupando um espaço que a gente não sabe brincar. Então, a gente precisa tentar jogar isso para exponencial, para incorporar isso na ação, né? E a gente conseguir usar as ferramentas que a gente tem de teoria de campos para poder fazer as contas que a gente tem interesse. Então, tem métodos para fazer isso. Então, esse cara aqui, por exemplo, a gente pode fazer um truque de escolher um calibre, diminuir uma certa função, integrar nessas funções com peso gaussiano. Tem toda uma técnica para poder jogar esse cara para exponencial, ou como a Aruca lembrou, a gente usar uma representação integral da delta para reescrever essa condição na exponencial. Você pode fazer isso. E esse cara aqui, que é um determinante, a gente pode introduzir novos campos, que são os fantasmas de Fadeev e Popov, para poder calcular esse determinante através de uma integral, né? Então, nesse caso aqui, o meu delta de G vai ter alguma coisa do tipo, isso aqui é det de algum operador M, isso aqui pode ser escrito, a menos uma normalização, né? Como sendo uma integral nesses campos auxiliares, que eu estou inventando aqui, que tem um comportamento engraçadinho, que você troca eles de lado e ganha um sinal, né? Apesar de serem escalares. E aqui entra uma exponencial em dx de esse cara, esse operador e esse cara. E aí os índices desses objetos vão depender dos índices de quem é esse cara aqui, né? Basicamente. Nesse caso aqui, esse cara, como a gente vê, tem dois índices, então cada um desses vai ter um índice de cor. Enfim, são só detalhes técnicos que eu quero aprender vocês com isso aqui. Beleza? Esse cara aqui a gente também consegue jogar para um exponencial e no final do dia eu posso reescrever essa expressão jogando quem eu tenho que jogar, né? Para cima da seguinte forma. Essa integral agora vai ter um campo AMI, um campo C e um campo C barrado. E aqui eu tenho menos a ação de Fadeev-Popov. Então, que a ação de Fadeev-Popov é dada por integral d4x de 1/4 do f mini a. Não, tudo bem, vou resistir. F mini a mais 1 sobre 2 psi. Esqueci de comentar um detalhe importante aqui. Aqui não vou resistir, vai ficar um quadrado. Mais c barrado a. Eu antecipei uma coisa aqui, mas já vou voltar atrás. Só para escrever a expressão completa. Essa expressão que eu escrevi aqui, a gente está supondo o calibre de Landau. Se a gente tomar o psi indo para zero. Que é o que a gente está interessado aqui. Ou seja, naturalmente esse objeto aqui vai mudar. Quem vai aparecer na ação de acordo com quem é a condição que vocês estão impondo. Então, se eu escolher tal condição de fixação de calibre, vai aparecer um certo termo. Se eu escolher outra, vai aparecer outra. Isso é de se esperar, né? E, naturalmente, esse objeto aqui, que surge como um jacobiano dessa escolha, também tem que mudar. Então, esses objetos são sensíveis, né, a qual condição de fixação de calibre você escolhe. Isso é um ponto importante, né? Certas coisas que você vai calcular na sua vida são dependentes de calibre.
observáveis físicos têm que ser independentes de calibre. Então, se for calcular um observável, não pode mudar, porque você escolheu o Landau, eu escolhi o Coulomb, a gente calcula, sei lá, a massa do elétron e a gente encontra resultado diferente. Bom, o elétron não está nem aí para o calibre que você escolheu, né? Agora, certos objetos que a gente calcula que são muito importantes em etapas intermediárias, como, por exemplo, o propagador do Luhn, que eu vou falar do início ao fim aqui, que é um ponto-chave, é um objeto dependente de calibre. Ele não é um observável. Então, em qual calibre você está, vai dizer qual é a carga daquele propagador. No final do dia, você vai usar aquilo para obter, né, coisas que são independentes de calibre, mas naquele momento faz diferença qual calibre você usa. E existem calibres mais convenientes ou menos convenientes de acordo com os seus interesses. Então, a escolha de calibre é um passo importante para você conseguir fazer as contas que você quer. Então, você pode escolher calibres, por exemplo, que preservem a invariância de Lorentz. E você vai ter uma teoria que tem invariância de Lorentz manifesta. Se você escolher um calibre que não tem essa propriedade, você vai perder a simetria de Lorentz. E isso pode ser inconveniente. Tipicamente é inconveniente. Né? Beleza. Então, se a gente escolhe o calibre de Landau, né? O calibre de Landau é basicamente dizer que dmi a minha é igual a zero, e eu vou adotar esse porque é o que tem mais coisa feita sobre ele. A sua integral funcional, né, o seu gerador funcional fica com essa cara aqui, né, onde esses são os campos que você introduziu para calcular o determinante. Esse é o campo que você está interessado no final do dia. E a sua ação ganha essa cara aqui, basicamente. Lembrando que para o Landau tem que tomar esse sino para zero depois. Né, ele está ali fixando uma certa condição. Se você tomar ele para zero agora, você obtém uma coisa que é sem sentido. Mas se você fizer a conta, calcular, por exemplo, o propagador, depois você vai ver que você pode tomar ele para zero naturalmente, sem problema. Beleza? Então tem que ter, ele está ali, mas tem que estar, ó, no final toma igual a zero, se você quer o calibre de Landau. Se você tomasse indo para 1, você teria o calibre de Feynman. Você pode tomar x's diferentes e obter outros calibres, né? A gente está interessado no calibre de Landau justamente por essa propriedade aqui de transversalidade dele, né? Você toma, é como se fosse um divergente, né, um quadro divergente do A igual a zero, isso dá um caráter transverso para o campo, que torna as coisas mais simples. Beleza? Então esse aqui foi o nosso ponto de partida, né? Digamos assim, essa foi a revisão. Se vocês forem, sei lá, no Peskin-Schroeder e olhar a parte lá de condensação de teoria Young-Mills, vocês vão ver que vai ter uma discussão seguindo essa linha aqui, sem esse tipo de desenho, ele já vai para o pau mais rápido, né? Mas vocês vão encontrar uma expressão muito parecida com essa, exceto pelos sinais, né? Porque lá ele está no Minkowski, aqui a gente já está no euclidiano, beleza? Então beleza, você fala assim, tá, maravilha, então eu posso fazer contas com isso aqui, eu posso fazer o que eu quiser e obter resultados que são consistentes com as medidas que se fazem nos aceleradores de partículas? Pode, pode, realmente você vai obter resultados ótimos. Não com essa aqui, por causa da métrica, né? Por causa do sinal trocado do Minkowski. Mas, se você for calcular alguma coisa em outro regime, no regime de baixas energias, isso aqui não vai dar certo. Por quê? A gente derivou essa expressão aqui, essa ação, esse funcional gerador aqui, gerador funcional, eu sempre confundo, enfim, essa integral funcional, pronto, sob certas hipóteses. Uma delas é que essa curva branca, ela corta cada fibra em um ponto. Isso está expresso, né, como é que eu posso dizer isso? Quando a gente aqui, na hora de representar aquele 1 de Faddeev-Popov, a gente não tomou a soma sobre todas as raízes, a gente tomou uma raiz só, né, quando fez aquela analogia com a função delta. Então aqui não tem uma soma sobre várias soluções, a gente está supondo que quando eu boto o g de A igual a zero e eu resolvo essa equação, eu obtenho uma solução, e não várias. Né? Então existe essa hipótese aqui nesse método, e a segunda hipótese é que esse cara aqui é um determinante, mas é um determinante positivo. Não é um módulo determinante como a gente esperaria ver. E a gente faz isso porque o módulo do determinante eu não posso escrever dessa forma. O determinante eu posso. Então, assim, o módulo do determinante eu não sei escrever de uma forma que eu jogo para exponencial. Eu não sei, não estou dizendo que não existe, estou falando que eu não sei escrever. Pelo visto, muita gente não sabe escrever, porque todo mundo faz essa hipótese, né? Então, a menos que vocês bolem um jeito, e aliás, vale ressaltar também, esses fantasmas de Faddeev-Popov não existem, né? Não existe, você não pega ele não bate num detector. Eles estão aqui como um artefato matemático, mas um artefato matemático importante, porque se vocês ignorarem que existem fantasmas, vocês estão ignorando um jacobiano, e é de se esperar que as suas contas deem errado. Quer dizer, suas probabilidades não vão somar 1, ou vão somar mais de 1. Né? Então você está esquecendo uma coisa que é importante, você está escrevendo uma coisa que está errada, basicamente. Se vocês encontrarem um jeito melhor de calcular esse determinante sem introduzir esses novos campos, ótimo, problema nenhum, vocês não precisam introduzir.
E de fato, nem sempre esses campos são relevantes. Então, se eu tomasse aqui agora esse DAMI, essa ação aqui fosse a ação de Maxwell, fosse menos 1/4 de F-mini normal do fóton, e vocês fizessem essa mesma conta aqui, vocês iam observar que esse determinante é dar o determinante do D'Alembertiano, basicamente. Esse objeto não dependeria dos campos. Significa que esse determinante do D'Alembertiano eu poderia tirar dessa integral e absorver na frente dessa constante que tem aqui na frente que eu não estou escrevendo. Então, no caso do eletromagnetismo, no calibre de Landau ainda, você pode fazer o mesmo método de Fadeev-Popov, só que esse determinante aqui é totalmente irrelevante, porque ele não depende dos campos e, portanto, pode sair da integral nos campos e ser absorvido nessa constante. Então, fantasmas também estão na eletrodinâmica, só que eles são totalmente irrelevantes. Então, ignorar eles não muda o resultado, está de boas. Existem calibres que você pode usar em que uma coisa semelhante vai acontecer. Você vai obter um determinante que não depende dos campos e você vai poder ignorar os fantasmas. Só que sempre que vocês ganharem, né? Em teoria de Mills é assim que funciona. Você ganha de um lado, você perde de outro. Não tem muito truque, né? Então, se você fizer isso, você vai ter um calibre que é horroroso de trabalhar para fazer conta, vai ser um inferno. Então, assim, pô, não tem fantasma, bacana, né? Agora eu não consigo fazer conta nenhuma. Aquela conta que era uma página, agora são 10. Então, não vale muito a pena, não. Deixa os fantasmas lá quietos, né? Eles não fazem mal a ninguém. Ninguém aqui tem medo de fantasmas, né? Então, segue o barco. Um comentário, depois que você faz esse procedimento de Fadeev-Popov, é um método para fixar o calibre, ou seja, para você impor uma condição que seleciona um representante por órbita. Se você fixou o calibre, você não tem mais simetria de calibre por definição, né? Porque você fixou o calibre, acabou a simetria de calibre. E você podia falar, pô, caramba, né? Todo mundo fala que a simetria de calibre é tão importante, agora eu estou fixando, estou jogando esse troço fora, parece uma coisa meio contrassenso. Será que vai dar tudo certo no final do dia? Né? Vai. E uma das razões, né, pela qual a coisa continua dando certo é que mesmo depois de você ter fixado o calibre, existe uma simetria nessa teoria, que é a chamada simetria BRST. Então, a simetria BRST, se você olhar só para os campos de calibre, ela atua como uma transformação de calibre. Só que ela também atua nos outros campos, inclusive nos ghosts, né? E ela é uma simetria que se mantém mesmo depois do calibre fixado. Então, a simetria fundamental que tem por trás de tudo isso, no fundo, é uma simetria BRST. Beleza? Mesmo depois do gate fixing, a nível quântico. E ela vai te dar identidade, da mesma forma que as suas simetrias clássicas te dão quantidades conservadas de teorema de Noether, né? Você também tem vínculos que aparecem devido à simetria, mesmo a nível quântico, mesmo depois de fixado o calibre. Beleza? Então, só para vocês saberem, isso também está lá no curso de Mills, eu dei uma aula sobre BRST. O professor Sorella tem um curso no TQCBR sobre simetria BRST e várias outras coisas super interessantes. Vale bem a pena ver. O cara, ele estudou com o Beck, que é o B do BRST. Então, assim, sempre que você vê assim, o Sorella falando de BRST, o Elael falando de eletrofraga, o cara estudou com Salão, porra, vale a pena ouvir o que os caras têm a dizer, né? Aliás, o Sorella é o papa disso aqui que eu estou falando, né? Enfim, para quem conhece o Sorella. Isso, muito bom. Vamos lá. Então vamos seguir. O problema, até aqui tudo são flores, né? O problema é que, como eu disse para vocês, o Grigol, em 78, resolveu encher o saco e descobriu um problema, né? Na coisa que estava andando bem. Então o método de Fadeev-Popov é de 67. Então, teoria de Mills são de 54, o pessoal no início não sacou que elas eram tão importantes assim. 64, se não me engano, 60 e poucos. De 61 começou o Goldstone a falar de bósons de Goldstone, acho que 64, se não me engano, o mecanismo de Higgs. As pessoas começaram a ver que, tendo teorias de gauge não abelianas e mecanismo de Higgs, a gente conseguia fazer samba, né? E aí, por exemplo, o Weinberg, em 67, criou o modelo para leptons, né, que é a teoria a semente da teoria eletrofraca. Aliás, semente não, ela já estava crescidinha, já era uma mudinha bem grandinha, né? E dali a coisa foi uma avalanche, né? 67 também é o período do Fadeev-Popov, onde eles conseguiram quantizar isso, já tinha muita gente trabalhando nisso, o Feynman, inclusive, de olho já na gravitação na quantização da gravitação. Então, essa aqui é como se fosse, vamos ver um caso um pouco mais simples para ver se a gente entende como quantizar a gravidade. Um pouco mais simples para o Feynman, né? Para os humanos, não. Mas, então tinha muita gente trabalhando no DeWitt, tinha muita gente trabalhando nessas coisas, né? E o pessoal só não sabia se tudo que eu vou fazer aqui vai dar uma coisa renormalizável ou não, que era uma preocupação da época, que a gente tem até hoje, né?
renormalizabilidade, para a gente poder ter uma teoria preditiva. E aí o Toft em 70, 71 ele provou que as teorias de Mills eram renormalizáveis, e aí a coisa foi uma maravilha, né? E aí em 78 veio o Gribov tentar estragar a festa. Ele não conseguiu, porque mostraram que o problema no ultravioleta não existia, então podem continuar fazendo festa, mas muitas pessoas tiveram que olhar e falaram, tá bom, é no infravermelho, o que a gente faz, né? Então o que o Gribov percebeu foi justamente que se a gente pega um calibre desse que a gente usa e gosta, né? Lorentz covariante, deixa as coisas transversas, uma maravilha, né? Essa ideia de cortar apenas uma órbita não é bem verdade. Então, o que o Gribov falou em 78 foi o seguinte. Então, você tem ali a sua fibrinha, né? Vou ver se essa quer escrever. E a gente achava que a linha branca cortava só um ponto de cada fibra, né? O que o Gribov mostrou foi que basicamente ela fazia um negócio assim. Então, existe mais de um ponto em cada fibra, que a tua condição de calibre, né, vai pegar uma dada órbita. Ou seja, a gente teve um trabalho danado para reorganizar o nosso espaço de tal forma que a gente separasse classes de equivalência para tentar pegar um de cada, e quando a gente vai ver, a gente na verdade, isso aqui é uma órbita, né? Órbita de calibre. Na verdade, quando a gente vai ver, a gente não está pegando uma de cada. A gente vai falar sobre o trabalho do Gribov hoje, sobre a ideia, como resolver, onde surge o problema, por que não surge no ultravioleta, etc. E tal. De hoje vai ser para falar sobre esse problema. E o início da solução, né? Que o próprio Gribov propôs. Porque o russo é assim, ele encontra o problema, mas ele já vem com a solução. O problema está aqui a solução. Uma maravilha. E o Ellison perguntou, e muita gente na época se perguntou quando saiu o paper do Gribov, falou, pô, tá bom, Gribov, beleza, então o Landau tem problema, né? Vai ver o problema do Landau, né? Então vai ver esse calibre aqui é um calibre problemático e tá tranquilo, vamos usar o Coulomb, vamos usar o outro e vai dar tudo certo, vai dar samba. E aí os matemáticos começaram a se coçar, falaram, não, peraí, então vamos tentar provar um teorema aí, para poder ver o que acontece, né? E o Singer, no mesmo ano, eu vou botar com letra menor aqui, porque uma extensão, tem uma hierarquia aqui, né? O Singer também, em 1978, não querendo diminuir a importância do trabalho dele, é muito importante. Ele mostrou que esse problema que o Gribov mostrou vale para uma série de calibres que a gente usa. Então, assim, qualquer calibre razoável que a gente use tem esse problema. E aí eu acabei não vendo no paper do Singer de 78 quais eram as condições matemáticas que o calibre tinha que satisfazer. Mas uma que eu tenho certeza é continuidade. Se o calibre for, a condição de fixação de calibre, né, for alguma coisa contínua, for dmi amigo a zero, uma função, né, uma função contínua, já vai dar problema. Então, assim, se você quiser pegar algum outro calibre que não é sequer contínuo, você poderia pegar um troço que pinça, né, um pedaço de cada órbita, aí tu, pô, aí não vai ter, valeu. Fixa lá então, quero ver você usar. Então eu acho que, eu não sei, pode ser ignorância minha, eu não conheço nenhum calibre que seja factível fazer contas que não tenha esse problema. Pode ser que exista, eu não estou dizendo que não existe. Mas é falha minha não ter olhado o paper do Singer para dizer para vocês quais são as condições exatas, né? Porque do meu ponto de vista eu sou um pouco mais pragmático. Olha assim, os que eu uso tem problema? Tem? Tá bom então. Beleza, tem problema. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o... E aí, tudo bem? Vamos falar sobre o problema em si, né? Bom dia, tudo bem? Então a gente viu a cara das transformações de calibre, né? Basicamente essa aqui. Deixar anotado aqui. A gente está interessado no calibre de Landau. E a gente viu que esse U do SUN pode ser escrito, né, dessa forma aqui. E se a gente está interessado em uma transformação infinitesimal, a gente pode escrever esse cara como sendo 1 menos I θ A. E aí, se eu estou interessado na infinitesimal, eu não vou escrever aqui, eu vou botar só para vocês cortarem, né? A gente está ignorando a ordem superior. E aí, exercício, se vocês plugarem isso aqui dentro e massagearem um pouquinho, vocês vão encontrar aqui esse campo transformado
vai ser igual ao campo normal dividido menos 1 sobre G, derivada covariante na adjunta desse θB, que são os parâmetros, né? Onde essa minha derivada covariante na adjunta é definido dessa forma aqui. Beleza? Então, a gente vai focar nas transformações infinitesimais, né? E vamos nos perguntar o que significa ter uma cópia, o que significa essa condição de calibre falhar, né? Então, vamos lá. Fala. Eu vi o artigo do Singer, a única hipótese é a continuidade. Não tem mais nenhuma? Mostra. Caraca, aí. Quando nós tract aqui, né? É provável que nenhuma escolha contínua de exatamente uma conexão com uma órbita é possível. Muito obrigado, cara. É bom ter um cara desse na plateia, né, cara? Estou muito bem servido aqui, cara. Então, é pior do que eu pensava. Esperava assim, contínuo e covariante de Lorentz, sei lá, contínuo e... Professor, diga. tenho uma dúvida. Com relação a esse processo de quantização, na quantização canônica, né, existe toda uma preocupação com relação aos graus de liberdade do sistema após fazer a quantização, o número de vínculos de segunda classe, toda a contagem desses vínculos. Quando você vai quantizar dessa maneira, né, utilizando a integral de caminho, presume-se que você fez toda essa análise antes ou não? Não, você simplesmente ignora isso? Você simplesmente ignora isso, é um caminho equivalente. Da mesma forma que você pode fazer mecânica quântica através da quantização canônica usual, você poderia fazer via integral de caminho. Se você fizer dessa forma, você não tem que impor relações de comutação, buscar vínculos, nada disso. Então aqui você não quando você faz via integral funcional, você não impõe quantização canônica no sentido de a relação de comutação de uma variável com sua variável conjugada, imposição de vínculos, você ignora tudo isso. Dentro da integral funcional, dentro da integral mesmo, os caras que estão ali não são operadores. Então os campos que aparecem dentro da integral funcional não são operadores. Entendeu? Então é uma outra abordagem mesmo. Você pode fazer teoria quântica de campos na abordagem canônica ou na abordagem funcional. A que foi feita primeiro foi a canônica, eu considero mais rigorosa até, mas a abordagem funcional, quando eles começaram a propor, eles começaram a fazer testes. Vamos assim, a gente confia na abordagem canônica, a gente pode fazer na funcional e comparar com a canônica e ver se bate. E eles provaram que bate. E se bater para um gate, tem que bater para todos, porque os observáveis físicos são os mesmos. Então, por exemplo, quando eles vão fazer a teoria de Young-Mills, né, a abordagem funcional e comparar com a canônica, eles tentam pegar gates mais simples, onde você possa fazer a comparação mais explícita, né? Mas isso é provável. Então, assim, você pode seguir um caminho paralelo numa boa. Bom, se você não for matemático, né? Se você for matemático ou físico matemático rigoroso, aqueles objetos que eu escrevi, esse objeto está meio apagado aqui, né? Aproveitar que o quadro ele guarda memória. Então, esse quadro aqui guardando memória dessa integral, o que diabos é esse símbolo que eu escrevi de forma rigorosa? É uma coisa que o pessoal está tentando inventar ainda, tentar descobrir, botar em terra firme, né? Na mecânica quântica eu acho que já está colocado, mas assim, se você for pensar em teoria de campos, definitivamente não está. Mais que isso, se você for fazer uma abordagem teoria-axiomática de campos, né, ser bem rigoroso, eu acho que teorias interagentes, por exemplo, a teoria de Young-Mills, eu não sei sequer se está bem definida. Né? Então, assim, para teorias livres, eu acho que tem um formalismo bem definido. Existe teoria axiomática de perturbação também, que não é um troço mais tão robusto quanto a teoria axiomática formal, mas do ponto de vista matemático, esses objetos estão tão complicados. Se você ignorar isso e falar, olha, eu estou usando esse aqui, eu consigo mostrar que é equivalente aos resultados que eu consegui ver, pelo menos, com a quantização canônica, que eu confio. Não estou preocupado com o rigor matemático extremo e está dando bons resultados, então você pode usar a abordagem funcional sem medo de ser feliz. No caso de teoria de calibre, é muito mais simples fazer isso que eu fiz aqui do que essa quantização com vínculos, né, que é o que você tem que usar, não tem para onde fugir lá. Então, tipicamente, o pessoal usa a abordagem funcional para teoria de calibre pela simplicidade mesmo. Certo. Mas esse problema, então, do IR em Young-Mills continua mesmo na abordagem? Continua lá. Eu não sei como ele se manifesta, não estudei isso, mas foi uma coisa que eu comentei. O Leonardo vai dar um curso de quantização de teoria de calibre agora nesse semestre, eu vou assistir também. Eu falei para ele, bom, esse problema tem que aparecer lá também. Eu queria ver como que ele aparece, exatamente. Isso eu não sei dizer, eu nunca vi, né?
como a abordagem mais comum é essa, eu nunca vi a análise, certamente tem, não estou dizendo que não tem, se procurar na literatura vai achar, né? Do problema de Gribov na abordagem canônica, né? Mas certamente está lá. Voltando então, mais alguma pergunta, gente? Podem perguntar, fiquem à vontade. Vamos seguir. Então a gente vai focar nesse tipo de transformação aqui, depois eu vou falar por que a gente vai focar nesse tipo de transformação. Né? Transformações infinitesimais. Então a condição de cópia, né? Então eu falo assim, tá bom, eu tenho uma certa configuração que satisfaz o calibre de Landau. Então se eu tenho uma certa configuração que satisfaz o calibre de Landau, ela satisfaz isso aqui. Eu tenho uma outra configuração que está ligada a ela por uma transformação de calibre, que é essa aqui. O que significa ter cópias? Né? Então vamos lá. Ter cópias, vou botar ter cópias, vou ter cópias mesmo, né? Significa tomar essa mesma condição aqui e obter zero. Nesse caso, você está dizendo que, dada uma configuração que satisfaz a sua condição de calibre, existe uma outra que é gauge equivalente a essa, que também satisfaz a sua condição de calibre. Isso é uma cópia. Isso é passar 2 vezes por aquela tripinha lá, que é a órbita de calibre. Beleza? Chamar a órbita de calibre de tripla foi uma coisa que eu nunca pensei na vida, mas realmente... Então essa é a condição de ter uma cópia. Se eu conseguir encontrar outro cara relacionado com essa, por uma transformação de calibre que satisfaça a mesma condição, então esse cara é uma cópia. Beleza? Então vamos ver o que é essa condição aqui, dada essa condição. Vamos aplicar derivado aqui desse lado. Né? Então eu vou ter dmi. Super simples, né? Não tem mistério. Menos 1 sobre g. E aí o que eu quero é... Não, isso aqui beleza, né? Então eu quero impor que isso aqui seja zero. Ora, mas isso aqui já é zero. Por hipótese. Eu quero impor isso aqui. Então eu tenho que obter isso aqui igual a zero. Né? Então a condição ter cópias, né, significa que isso aqui é igual a zero. Vou chamar isso aqui de equação de cópias. Beleza? Então a condição para a gente ter, e aí de novo, tinha um g aqui, mas se isso é igual a zero, dividir por g também vai dar zero, então eu posso ignorar o g. Então, eu vou ter uma cópia toda vez que eu conseguir obter um alto valor nulo para esse objeto aqui. Beleza? Então esse cara atuando em alguém dá zero. Quer dizer que esse cara tem um alto valor a zero. Então a condição de cópias, né, a existência de cópias de Gribov, eu vou botar aqui do lado, né? Vou botar entre parênteses infinitesimais, né? Porque isso é importante. Está ligado diretamente com modo zero. Não sei se tem if ou não. Do operador. Desde que mudou a regra do if, eu já não sabia direito aí. Aí que eu desisti, né? Agora a minha gramática do if se chama ChatGPT. Modo zero do operador. Eu vou dar um nome aqui, M, A, B. Beleza? Agora, uma coisa interessante é vocês verem o seguinte. A existência de cópias de Gribov está ligada, então, diretamente com ter módulos zero no operador MAB dessa forma. Só que esse cara aqui a gente já viu ontem. Quem é ele? Esse operador que apareceu ontem no quadro. Exatamente esse operador. Apareceu no jacobiano, né? Determinante. Perdão? Termo dentro do determinante.
É o termo determinante, perfeito. Então ele é o cara que aparece sanduichado pelos ghosts. A gente usou os ghosts para calcular o determinante desse operador. Né? Então isso significa o seguinte, se esse cara aqui, que é exatamente quem está dentro do determinante, né, tiver um mod zero, o determinante é o produto dos autovalores. Então o determinante vai dar zero. O que significa que toda a minha integral funcional que descreve minha teoria vai dar zero. Simples assim. Então, isso é um sinal claro de que a gente está fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque a gente está violando uma hipótese. Essa hipótese aqui, perdão, essa situação, né, de você ter mais de um cara satisfazendo a mesma condição viola aquela hipótese que a gente assumiu na hora de derivar, de que aquela curva cortava só um ponto ou que o g de A igual a zero só tinha uma solução. Aqui o g de A igual a zero tem duas soluções, né? Então esse cara aqui, toda vez que isso aqui valer, esse cara aqui também é uma solução do g de A e tudo que a gente fez está errado. Aí vocês poderiam falar, bom, tá bom, quem disse que isso aqui acontece, né? Se não acontecer, tá tudo certo. Eu achei meio estranho, porque geralmente quando você impõe um calibre, existe uma demonstração de unicidade. Né? Geralmente tem tipo, uma solução de uma função, que essa função tem uma resposta única. Tipicamente, só que eu estou te mostrando, ou melhor, não estou te mostrando ainda, né? Eu estou te avisando que, se por acaso, no calibre de Landau, em princípio, você mostra que só tem uma solução, né? Só que isso não é verdade sempre. Nossa, essa demonstração que se faz, essa demonstração, ela não está levando em conta você está no cenário fora de teoria de perturbações. Basicamente isso. Então, por exemplo, isso que você falou, tipicamente a gente faz no eletromagnetismo. No eletromagnetismo isso é verdade. Quando eu for fazer o caso no abeliano, eu vou ressaltar o caso abeliano. No caso abeliano, não existem cópias. Pelo menos não, bom, aí é uma coisa muito forte, né? No caso abeliano não existem cópias se você estiver falando de espaço livre, sem fronteira, sem curvatura, sem coisas esotéricas. Se você começar a botar parede, coisa assim, aí eu não sei. Aí pode ser que surjam cópias, mas espaço livre, condições de contorno usuais, aí eu vou mostrar para vocês que o caso abeliano não tem cópias, né? Eu vou mostrar, estou falando como se fosse uma coisa super complicada, vocês vão ver em uma linha, né? Mas muito bom ponto. Agora, se você tentar fazer esse mesmo exercício para o caso não abeliano, sem supor teoria de perturbações, você não vai conseguir provar. Entendeu? Senhor, Oi. tem alguma razão para definir com esse sinal de menos o operador? Porque sem ele a condição é satisfeita também. Sem ele a condição é satisfeita também. Tem uma razão, esse é o cara que, no fundo, o determinante que a gente calcula é o determinante desse objeto, mas assim, você poderia, se eu tirar, vai ver que não é muito conveniente, porque você teria que definir, o próximo passo vai ser garantir a positividade, que foi outra coisa que a gente impôs. Você teria que garantir a negatividade, se você quiser. Tudo bem, mas assim, eu gosto mais de garantir positividade. Eu não sei se é uma questão psicológica. Mas se você quiser fazer tudo ao contrário, eu não consigo ver aqui pensando nenhum grande problema. Aí todos os argumentos falam assim, isso aqui é sempre positivo, isso aqui é sempre negativo. Toda vez que eu cruzar indo para o lado positivo é um problema. Eu, caraca, ficar positivo virou um problema. Não que ficar negativo seja também. Enfim. Mas realmente, não tem nada de sacrossanto, né? Na verdade, esse tipo de coisa, tipo sinal constante no setor de ghosts, você pode absorver, né? Redefinindo quem são os ghosts por uma constante, você tem uma certa maleabilidade para tratar com isso. Eu, por exemplo, uso uma convenção que dá um sinal contrário no setor de ghosts com a do Peskin. Até onde eu sei, não tem problema nenhum. Nenhuma conta que eu fiz na vida deu problema, né? Mas te dá essa liberdade, só que nem sempre é conveniente, né? Então vamos lá, isso invalida as coisas, mas vamos brincar um pouco com isso, com esse operador aqui, com essa situação de você ter um mod zero, né? Para a gente poder ganhar intuição e entender, porque se você vê isso, só fala assim, tá bom, ferrou, né? Então nada que a gente está fazendo vale, por que dá tão certo no ultravioleta? Então a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é, você está falando que o procedimento não está legal, mas ele dá certo no ultravioleta, e aí? Né? A gente tem que tentar entender por que ele dá certo no ultravioleta. Primeiro passo. Segundo ponto é, por que ele dá certo? Um troço esquisito aqui, cara. Só eu que vi, ó. Porra é essa? Sei lá. Então vamos lá. Vamos escrever esse operador aqui e vamos brincar um pouquinho com ele. Então tem esse M de AD igual a menos derivada da derivada de AD, que é igual a menos derivada
de delta AB dmi menos G FABC. Parece um isso aqui, meu Deus. FABC ABC. Deixa eu ver se eu esqueci alguém. Não. MIAB? Ou é M? Onde, perdão? No início. É M, deixa eu, é um M, né? Era para ser um M caligráfico. Contra barra, math call. É isso que eu estou tentando fazer aqui. Peço desculpas. M fresco, pronto. Vai ter uma fresco hoje também. A fresco não é uma pintura, não, é só um hábito. Então, bom, esse cara é definido dessa forma. Só que eu tenho que ficar escrevendo esse cara toda hora, vou chamar sempre de M. Esse cara aqui tem essa cara, então eu posso escrever isso aqui como sendo menos D2, delta de AB, né? Mais G, FABC, AMIC, DMI. E aí vocês têm 3 segundos para reclamar. Ninguém reclamou? Pô. Por que o DMI pode passar direto? Porque esse cara aqui é o determinante, né? Ele é o cara que está vindo dentro do determinante. O operador de Fourier-Popovici jacobiano, quando você tem associado a uma condição de calibre, ele é calculado impondo uma condição de calibre. A condição de calibre que a gente está impondo é DMI a mi igual a zero. Então, dentro desse objeto aqui, eu posso tomar DMI a mi igual a zero sem nenhum problema. Então, aqui apareceriam 2 termos, o DMI a mi vezes bagulho e o DMI passando por cima do AMI e atuando em bagulho. Então, a gente pode jogar fora o primeiro, porque a gente pode impor a condição de calibre ali. Notem que eu não posso fazer isso a nível de Lagrangiana. A Lagrangiana tem um DMI a mi, eu não posso só atacar igual a zero, senão eu joguei fora o termo de fixação. Então, não é em qualquer situação que eu posso. Nesse caso aqui eu posso. Beleza? Então, vamos seguir. O que eu quero estudar, então esse aqui é o meu M. O que eu estou interessado em estudar, né? Vou até destacar ele aqui. Em vermelho e branco. Eu estou interessado em estudar a equação, né? M atua num, que eu chamei aqui, MAB atua num certo ômega de B e me dá um epsilon ômega de A. Eu só estou colocando os índices direitinho, mas isso não vai fazer diferença não. Ou seja, M atua em alguém e me dá um alto valor vezes alguém. Eu estou interessado no caso em que esse alto valor é zero, em particular. Eu estou querendo tentar entender o espectro desse operador. Quais são os altos valores que ele tem, basicamente, que é quase álgebra linear. Tanto que é dimensão infinita, mas é uma bobagem, né? Para um físico. A primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, pode-se mostrar que esse operador no Landau é hermitiano. A gente não vai mostrar, mas pode-se mostrar, não é difícil. Eu vou botar aqui, sei lá, lema 1, tá, L1. M é hermitiano no Landau. Mais um ponto para o calibre de Landau. Significa que esses épsilons aqui são todos reais. Isso já ajuda. Né? E a gente quer resolver isso aqui para poder ver se a gente encontra, ou quando a gente encontra, um alto valor zero. Então vamos analisar um caso mais simples. Né? Então primeiro, põe G igual a zero. Então, você quer resolver qualquer coisa na sua vida, tem interação, primeiro desliga a interação, vê como é que é, depois coloca uma interação pequenininha, vê como é que é, depois cresce a interação. Isso aí é o feijão com arroz, né? Do que a gente faz. Se eu desligar o G, significa que esse termo aqui vai embora. Né? Repara que isso tem a mesma consequência que desligar essas constantes de estrutura. Não existe desligar a constante de estrutura, tá? Seria o análogo de jogar fora o termo que vem com ela, que é justamente o caráter distintivo das teorias de Yang-Mills em comparação com o eletromagnetismo. Então, se eu desligo o G ou desligo as constantes de estrutura, só vai sobrar isso. Isso é exatamente o que você encontraria se você estivesse fazendo Maxwell. Beleza? Então tá bom. Esse cara aqui, na verdade, é uma identidade no espaço de cor, ou seja, caguei. E tem um Laplaciano aqui, ou menos ele, na verdade. Né? Então esse menos D2 é demi, menos demi, demi.
Como a gente está numa métrica euclidiana, isso significa dx mais dy, dy mais dz mais dt. Beleza? Tudo com mais. Não é um D'Alembertiano. Então, se eu tomar nesse caso aqui, né, eu vou chamar aqui um M0, sei lá, de AB, que é o caso livre, esse cara me dá basicamente uma delta e esse operador aqui. Esse operador aqui é possível mostrar que é positivo definido. Então, se você for para Fourier, isso aqui dá basicamente P quadrado. P quadrado é sempre maior do que zero. Não importa qual P você pega diferente de zero. Ah, mas se eu tomar P igual a zero, tudo bem, tem um alto valor nulo no caso trivial, né? Mas tirando esse cara, né? Isso significa que esse cara aqui só vai ter alto valor nulo se o alto vetor for o zero, ok? Não sei nem se dá para chamar de alto valor nulo, né? Então esse cara aqui é positivo definido. Então, esse operador é positivo definido. Ou seja, se eu saio do bagulho vezes zero, que aí de novo não dá nem para chamar de autovetor isso, esse cara aqui nunca vai ter um modo zero. E é por isso que, como o Itai falou, no eletromagnetismo a gente mostra que o gauge de Landau ele seleciona as coisas univocamente. No gauge de Landau, no eletromagnetismo, ou se você desliga a interação em Yang-Mills, que no final dá na mesma, então não tem cópia nenhuma. Nunca vai bater no zero, não tem modo zero. Parece uma coisa muito difícil de traduzir para Minkowski, né? Porque o box é... Perfeito. Mas aí, a conclusão do eletromagnetismo é... Não. No eletromagnetismo, por que no eletromagnetismo a gente faz isso? Tá, então tem dois... O teu comentário ele tem duas coisas interessantes para falar. A primeira é ela, se a gente tivesse no Minkowski aqui, isso aqui já ia começar errado daqui. Daqui para frente vai ficar mais errado ainda. E de fato no Minkowski, tratar cópias de Gribov é um troço muito complicado. Isso é um caminho, eu não vou dizer um problema em aberto, é uma avenida em aberto, né? Então, o Gribov comenta umas coisinhas ali, ele tacou ali uma seçãozinha, aquela seção que eu referi não encheu o saco, escreveu um parágrafo, não disse muita coisa. Pô, o é difícil aqui, vou fazer aqui os comentários, só vou referir não reclamar, que eu não falei nada. E eu não faço a menor ideia de como lidar se você estiver no Minkowski, que nem eu nem a torcida do Flamengo, né? Então, assim... É um caso muito complicado. A gente não está ainda nesse nível de falar do Minkowski, entendeu? E para comparar com a rede, tudo na rede é feito no euclidiano. Hoje, né? Estão tentando fazer coisas no Minkowski, eu acho que tem avanço já nessa direção, mas eu acho que tem pouquíssima coisa, quase nada feito. Então, assim, isso é um desafio, cara. Passar para o Minkowski e fazer essa análise no Minkowski seria desafiador. Né? Tem um trabalho do Sorella com o Marcelo lá da UERJ, em que eles começaram a fazer uma análise do tipo de problema que você teria que vencer se vocês quisessem seguir esse caminho. Fizeram uma análise de espectro lá no Minkowski, mas assim, é realmente uma poeirinha comparado com o que se fez no euclidiano. Então esse é o primeiro ponto. Então, sendo honesto, se for para o Minkowski, a gente não sabe o que fazer. Então tá bom, mas e aí? E no eletromagnetismo, né? No eletromagnetismo, o que a gente faz, no final das contas, você quer fazer as coisas a nível quântico, é passar para o euclidiano, fazer essas contas e depois devolver para o Minkowski. Então lá realmente você não tem esse tipo de problema, se você fizer dessa forma. Né? E lá não tem muita dificuldade nessa coisa de voltar, né, do euclidiano. Então eu acho que essa é a razão pela qual não dá problema. Se você insistisse em tentar fazer esse tipo de análise direto no Minkowski, você teria módulos zeros ligado a funções harmônicas. Entendeu? E isso só não é um problema porque você pode fazer no euclidiano, resolver tudo que você tem para resolver e depois voltar. Mas ótimo ponto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar sobre isso. Porque o D'Alembertiano, o Laplaciano, ele tem essa propriedade maravilhosa, né? De Laplaciano de bagulho igual a zero. E você escolhe condições de contorno adequadas para bagulho, ou seja, vai para zero quando você cresce, então a solução é zero, né? O D'Alembertiano não tem essa propriedade. Funções harmônicas satisfazem. Funções harmônicas são funções cujo D'Alembertiano é igual a zero. Você pode ter uma transformação de calibre com um parâmetro que satisfaz D'Alembertiano igual a zero, esse cara ainda satisfaz a mesma condição de calibre. Né? Então isso é uma sutileza, né? E aqui, como a gente está no euclidiano, isso aqui é basicamente um Laplaciano, não um D'Alembertiano, não tem mudança de sinal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar aqui. Não, acho que não. Mas ótima pergunta. Tem vários pontos que vocês vão perguntar que vai tocar em problemas em aberto, né, na área. Se ninguém perguntar, eu mesmo toco. Né? Não tem problema não. Então vamos seguir. Então a gente viu que, pô, beleza. Então se eu desligar esse cara, né?
Esse cara aqui é positivo e está tudo safo, não tem problema nenhum. Todo mundo positivo, não toca em modo zero, tudo que eu fiz está valendo. Agora, o próximo passo é tomar esse cara pequeno, né? Agora, corrigir a mi, fazer um comentário breve sobre isso. Pequeno. Bem pequenininho. Pequenininho. Não sei se é assim que se escreve. Espero que seja. E bom, não vou nem escrever. Nesse caso, se esse cara aqui tem autovalores positivos, e esse cara for bem pequenininho, o autovalor pequenininho que ele vai dar não é suficiente para conseguir fazer esse cara aqui bater no zero. Mas assim, mas como é que você garante? Você pode tomar ele suficientemente pequeno. Você está começando a bater, toma ele um pouco menor. Então, se você tomar GA suficientemente pequeno, você consegue garantir que ainda há positividade. Porque você tem um acoplamento aqui na frente que você torna tão pequeno quanto você queira. A ideia é comparada com o que daí, para saber o quão pequeno tem que tomar? Então, pequeno significa você pegar esse cara mais esse e dar maior do que zero. É isso. Esse cara é um número, né? Ele não tem dimensão de massa em 4 dimensões. Então você vai tomar assim, quão pequeno? Assim, pô, até você vê que está chegando perto de bater no zero, diminui ele. Não, se ele tivesse escala de massa, isso que eu falei tinha que ser comparado a alguma escala, né? E ele tem escala de massa se você sair de 4 dimensões, mas em 4 dimensões o complemento é dimensional. Por que eu botei GAMI? Porque tem gente que é chata e com razão, né? E teoria de perturbações não é só G, é G e o tamanho do campo. Então se você está expandido ao redor do vácuo trivial, do vácuo A igual a zero, você não precisa esquentar a cabeça. Esse AMI vai ser sempre pequenininho. Mas você pode estar expandindo em torno de uma configuração não trivial, por exemplo, um instanton. Nesse caso, você teria que garantir que, de alguma forma, esse produto é pequeno sobre alguma medida, vamos dizer assim. Então, a teoria de perturbações é GAMI pequeno, a rigor, né? Isso foi um comentário do Shebor num seminário que eu dei, que ele reclamou de ter G pequeno. Não é G pequeno! Então, em homenagem ao Shebor, é GAMI pequeno. Mas você pode tornar o GAMI pequeno tornando o G pequeno, então... Essas coisas todas, só para deixar claro, a gente está meio que fixando um AMI específico, né? Tipo, pode ter um AMI geral também. AMI específico. Não, em princípio você tem liberdade para mudar um pouco ele, mas para esse argumento que eu estou dando, você teria que pegar ele de tal forma que essa quantidade aqui, esse termo não fosse suficiente para vencer esse termo. Isso é só um argumento. O que eu quero dizer para vocês é, isso aqui não é uma prova, isso aqui é uma mostração de que em teoria de perturbações você ainda consegue garantir positividade do teu operador. Então se você tiver GAMI bem pequenininho, significa que esse cara aqui, dada a positividade dessa parcela, é razoável crer que a positividade do todo ainda é preservada. Então a razão pela qual o Fadeev Popov dá tão certo em altas energias é porque graças à liberdade assintótica, esse G em altas energias é bem pequenininho. Então você tem uma situação em que esse cara aqui ganha a competição contra esse. Então você está numa situação que você não tem modo zero. É razoável. Né? Não estou falando que eu estou provando nada, né? Estou falando que é razoável. Então, é por isso que Fadeev Popov... Então, esse cara desligado, a gente volta para o Maxwell, e esse cara é positivo definido. É por isso que não tem cópias do Aureliano. Acabou. Beleza. Tá bom, agora eu vou ligar esse cara, mas vou tomar ele bem pequenininho, onde vale a teoria de perturbações, por exemplo, dada a liberdade assintótica, no regime de altas energias das teorias de Young-Mills. Então esse cara, se for bem pequenininho, ele não ganha esse cara aqui. Os autovalores vão continuar sendo positivos e está tudo bem também. Agora, se esse cara aqui começa a crescer, se G começa a crescer, e isso acontece no infravermelho, que é outro lado da liberdade assintótica, é se diminui numa direção, está aumentando na outra. Né? Não estou dizendo que tem que ser assim, mas é assim. Então se esse cara começa a crescer, esse cara começa a ficar cada vez mais importante. E ele poderia, inclusive, ganhar desse cara aqui, levar ele para o zero e até para valores negativos. Beleza? Então, fora de teoria de perturbações, onde GAMI pode ser grande, esse cara pode ser tão grande quanto esse e causar a existência de um modo zero. Poderia também não acontecer isso, porque teria que ter sinal contrário. Poderia acontecer de não bater em modo zero nenhum, continuar só subindo. Né? Mas não é o que acontece. Então, E se for da mesma ordem? é o que eu estou dizendo, se for da mesma ordem e tiver sinal contrário, eles podem se cancelar e dar um modo zero. Ele pode ser maior ainda e levar para o negativo. Na verdade, o que a gente vê é que vai passar pelo negativo e vai voltar para o positivo. Então, assim, esse cara, os autovalores no final do dia, eles começam no positivo se você desliga, você começa a crescer, ele atravessa o zero, passa para o negativo, volta, atravessa o zero de novo. Cada vez que você atravessa o zero, você tem uma cópia. Entendeu?
Então, mas de novo, isso aqui não é prova de que existem cópias, prova de que pode existir. E aí precisava alguém falar, não, tá bom, me mostra uma, né? Então, agora tome GM pequenininho, ainda está tudo bem. E aí vocês escrevam esse argumento que eu dei, né? De que esse cara aqui, se for suficientemente pequeno, não ganha esse cara e continua sendo positivo. Agora, para GAMI grande, aí não. E se vocês só copiarem meu caderno que eu escrevo no quadro, vai ficar uma coisa meio cagada, né? Então espero que vocês estejam anotando, ou pelo menos lembrem. Aí então, por quê? Ah, por causa do que eu falei aqui. Estou falando aqui há 15 minutos, pô. E teve um aluno que falou assim, eu só copio o que você escreve no quadro. Eu falei, você está ferrado então, porque eu não tenho muita paciência de ficar escrevendo textão. Eu sou mais receita de bolo, né? Tome, tal, adicione, mexa por 3 minutos até assumir a cópia. Então, beleza. Então, diga. Eu não entendi direito esse argumento, porque o Laplaciano ele pode ser arbitrariamente pequeno, né? O valor dele, você falou do P ao quadrado. Eu não estou entendendo como que... Qual que você não está entendendo? Ele pode ser pequeno, mas ainda é positivo. Não, assim, Porque o que importa aqui é bater no zero, entendeu? Pode ser arbitrariamente pequeno, tá bom, mas não é zero. Mas, por exemplo, se você pega pequenininho, eu não posso pegar o momento euclidiano dele como pequeno. E você pode pegar o G menor ainda. Assim, você não tem como. Se você tiver com esse cara suficientemente pequeno e tem 2, você sempre pode estar numa situação em que um deles não vai vencer o outro. Você pode fazer de um jeito ou de outro. Eu estou falando que é razoável que 3 perturbações não encontrem o valor de zero. Entendeu? A gente pode meio que ignorar uma faixa muito pequena de momento abaixo do zero. Então. Não, cara, mas tem momento aqui também, né? Esse cara também tem uma derivada aqui. Então, assim, mesmo que você... É claro que, de novo, lá tem 2, né? Não é a mesma coisa. Eu estou falando assim, isso é um argumento qualitativo, porque se você está falando que tem modo zero, você tem que entender por que não dá problema em 3 perturbações. Não dá problema por isso, porque esse cara aqui não consegue vencer a competição desse para esse cara arbitrariamente pequeno, com um G arbitrariamente pequeno, né? Esse é o argumento pelo qual dá certo. Agora, é claro que você teria que fazer uma análise de espectro detalhada para poder ver as condições exatas, né? Isso é um argumento qualitativo, claro. Esse P do grão da direita. Tem também um P. Agora, vai ser suficiente, não vai ser, para qual momento, para qual valor de acoplamento, tem que fazer uma análise fina, né? Isso não é só um argumento qualitativo, claro. E, assim, qualitativo que está certo porque dá certo. Então, assim, se tivesse errado, as contas no ultravioleta não seriam tão precisas, né? Então é um argumento qualitativo de quem já sabe a resposta. E esse é dado pela natureza, não é de simulação, né? As contas que se fazem que excedem aceleradores de partículas são absurdamente precisas. E são feitas assim, com experimentos da vida real. No infravermelho a gente usa simulação na rede, vai lá, pode criticar o quanto quiser. Agora, em altas energias é porrar próton com próton, chuva, jet para tudo quanto é lado. Eu ia falar uma bobagem aqui, cara, tá sendo... Enfim, voltar para... Então, esse é o argumento de por que no abeliano não tem problema, por que 3 perturbações em princípio está tudo ok e por que pode dar problema no infravermelho, né? Bom, a gente estaria mostrar o problema, né? Eu não vou mostrar porque isso levaria um tempão, a conta é chata demais. Eu vou indicar para vocês onde vocês podem ver isso. Então, daí falta só mostrar as cópias, né? Fala, tá bom, elas podem existir. Bacana, mostra uma. E aí vocês podem olhar o seguinte, o trabalho do Grifo, se vocês quiserem. Ou se vocês tiverem amor à vida de vocês, vocês podem olhar essa referência aqui. Cópias de Grifo, vou botar explícitas, né? O cara vai lá e fala assim, vou construir um modo zero desse operador, né? É um trabalho do Rodrigo Sobreiro com o Silvio Sorella, didático. Foi o Miss Vieca, que nem é que vai ter semana que vem aqui. Lá dos princípios. Quando o Sorella estava começando a brincar com essas coisas, botou o Rodrigo, que era um dos doutorados dele, para fazer todas as contas. O Rodrigo botou
pegou o paper do Gribov, botou no travesseiro antes de dormir, dormiu com ele durante um mês, e aí escreveu todas as contas em detalhe nesse arquivo aí, ou nesse archive. E vocês podem olhar também o paper original, né? Então, ali vocês vão poder se deliciar com exemplos, né, de cópias de Gribov explícitas. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok. O que foi? Falta muito ainda, a gente... Hoje tá... Não, tá tranquilo. Vai dar tempo. Vamos lá. Então, tá aqui as cópias. Então, de novo, até aqui, o argumento é elas podem existir, então me mostra uma, leio. Beleza? É isso. Então, beleza, as cópias existem. O Gribov mostrou, falou, tá bom. Problema, vamos tentar agora se livrar desse problema. Né? Então, a gente tem uma situação em que a tua condição de calibre não está fixando univocamente, né, o seu calibre, está sobrando gente ainda redundante. A gente gostaria de ter positividade do operador e, em princípio, não temos, garantida pelo menos, né? E aí, de novo, basta ter um autovalor nulo e o determinante já vai dar zero. Não precisa ter 1000 autovalores, não basta um só. O determinante é o produto deles, né? Então, se você tivesse só negativo, mas não tem como passar continuamente do positivo para o negativo, né? Então, vai esbarrar no zero. Deixa eu pensar o que eu posso falar antes disso, antes da gente ir realmente para a ideia da solução. Tá bom. Vamos seguir. Então, o Gribov propôs o seguinte, tá bom, a gente tem uma situação que a gente tem uma gigantesca redundância e eu reorganizo o meu espaço de configurações em diferentes classes de equivalência e tento selecionar cada uma delas. Não estou conseguindo selecionar cada uma delas. Qual o problema que está dando? Eu estou encontrando o modo zero. Então, o que a gente tinha feito era meio que restringir o nosso espaço de configuração para pegar só um representante por órbita. E a gente está vendo que a gente está pegando mais de um. Toda vez que a gente encontra um zero. Mas nesse caso aqui a gente não tem problema nenhum. Então a ideia do Gribov foi, e se a gente tentar restringir mais ainda o nosso espaço para uma região onde eu estou impondo o calibre de Landau, então eu estou separando meu espaço em categorias e classes, né? E mais que isso, eu tenho esse cara aqui maior do que zero. Eu vou tentar impor, eu quero tentar restringir minha região para um espaço onde isso vale. Se eu conseguir fazer isso, eu estou numa situação em que eu não tenho cópias. Pelo menos não desse tipo, né? Depois eu falo mais sobre isso. Então a ideia do Gribov foi restringir, né? Ideia do Gribov. Restringir a integral funcional. Restringir a integral funcional para uma região, chega a ser até engraçado, para uma região livre de cópias. Livre de cópias. Vou passar para cá para a gente poder desenhar. Desenhar é bom. Ninguém disse que dá para fazer isso, né? Mas se a gente conseguisse pegar e diminuir mais ainda para uma região que não tem cópias, e como que a gente pode fazer isso? Usando essa condição aqui. Essa condição é a condição-chave. Se ele for positivo definido nessa região, nos barra no zero. Nos barra no zero não tem cópia, Faddeev Popov está funcionando. E é claro que só falar isso virou só um sonho, né? Vamos nos mudar para um país onde não há fome. Solução do problema. Então vamos definir o que ficou sendo conhecido como região de Gribov, por razões óbvias, né? Essa terra dos sonhos que o Gribov bolou. Então é o espaço das configurações AMI-A, tá o que? Vale o Landau. E eu vou tentar fazer um E comercial, provavelmente vou fracassar. Jesus do céu, muito feio. Isso aqui é um E. Não, eu vou botar um E, peraí. É sacanagem. E esse operador N
é maior do que zero. Então, de um modo que zero quer dizer que só tem autovalores positivos. Né? Então, se eu conseguir, de alguma forma, restringir a minha integral funcional para essa região dos sonhos, aqui está valendo o Landau, então já separei todo mundo em classes e eu garanto que não tem nenhum desses problemas, não tem nenhum modo zero. Beleza? E aí, vamos falar um pouco sobre essa região antes da gente falar sobre como levar para ela. Essa região foi bastante estudada já. Então, se eu estiver nessa região aqui, como eu disse para vocês, eu estou numa situação em que o problema acabou, esse problema acabou, tem outros problemas, vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas pelo menos o FADEF Popov está garantido. Eu consigo fazer aquela conta e usar a teoria de perturbações até certo ponto também. Mas se eu conseguir fazer isso aqui, os problemas mais imediatos estão resolvidos, né? Então o pessoal começou a estudar, né, essa região aqui e hoje já se sabe algumas coisas sobre essa região. Vamos lá. Notem que tudo que eu estou falando aqui é Landau e esse cara está associado ao Landau. Se eu mudar o calibre, muda quem é esse M também. Então, tudo isso está bem ligado no calibre de Landau. Se vocês falarem, eu quero trabalhar no calibre de, sei lá, de Toft, tá bom, vai lá e refaz tudo desde o início e dá seu jeito. Provavelmente esse cara não vai ser hermitiano, dependendo do calibre que você escolher, não vai ser. Né? E aí você vai ter dificuldades de repetir as mesmas coisas. Então, assim, não é trivial, não. Mas se você conseguir fazer suas contas num calibre e entender tudo muito bem nele, tá bom também, né? Confio no... Já está assumindo alguma coisa sobre a administrativa de acoplamento aí, alguma escala? Ainda não. Nesse M, o G está aí dentro, né? O G está aí dentro. Ou seja, lá dá teus pulos, esse M com o G, com o A, tem que dar positivo. Mas ainda não tem nenhuma assumption sobre o A, nem sobre o G. O que mais que aparece ali dentro? Nem sobre os momentos associados, né? Então, propriedade dessa região. Só para vocês saberem, né? Então, mostrou-se que, essa região é convexa. Eu vou fazer desenho. Então, uma coisa que não é convexa é uma coisa assim. Você pega dois pontos, você liga eles e você sai dela. Isso é uma região não convexa. Então, essa região de Gribov, ela é, de certa forma, mais redondinha, né? Meio poligonal, sei lá como falar. Você pega dois pontos quaisquer, qualquer configuração que esteja entre um ponto e outro, está nessa região. Beleza? Então, não é dessa forma. Então, foi provado isso. Então, dado um AMI, dado outro AMI, se você varrer, né, TAMI mais 1 menos TA metil, está tudo que tem entre 0 e 1, que isso é basicamente essa condição de ligar um ao outro para uma reta, né? Então todos esses caras têm que estar lá dentro. Mostraram também que esse cara é limitado em todas as direções. Ou seja, se você pegar uma direção qualquer no espaço de campos, botar uma constante na frente e começar a levantar essa constante, você vai sair da região. Não tem uma direção onde você possa ficar andando indefinidamente. Qualquer direção que você for, você vai sair da região. Então, assim, com essas duas aqui, ela está com cheio de círculo, né? Alguma coisa tipo meio redondinha, né? Qualquer direção você foge dela, ela é convexa, etc e tal. E tudo isso que eu estou falando só vai ser razoável, essa terra só é a terra dos sonhos se tiver a propriedade 3, que por sorte foi provada. Eu olhei o paper e não entendi nada, né? Mas toda a órbita de Gage isso aqui eu quis dizer Gage aqui, né? Cruza a região ômega ao menos uma vez. Isso é fundamental. Toda a órbita de Gage cruza a região ômega ao menos uma vez. Isso significa que a gente não está perdendo informação. Por quê? Se eu faço uma restrição do meu espaço, tá bom, aqui eu não tenho cópia de Gribov, mas tem umas 3 configurações que você não está vendo. Você perdeu física, você está perdendo informação física relevante. Então, só com essa propriedade aqui, a gente pode dizer que restringir essa integral não perde informação física. Né? Isso aqui foi provado por Delantônio e Svanzinger. Delantônio e Svanzinger.
em 1991. All gauge orbits cross the Gribov region, alguma coisa assim. O título é fácil de achar. Ele diz o que realmente eles fizeram. Isso sempre ajuda, né? O cara já está falando um paper sobre peras, ele escreve assim, sobre as paredes e maçãs. É do cacete, o cara vai falar de pera, cara. Por que ele não bota pera no título? Na boa. Essas propriedades, elas valem só para calibre de Landau ou para... Sim, só para calibre de Landau. Se você tiver, por exemplo, no Maximal Abelian Gauge, eu acho que a coisa já não é mais tão redonda, eu já não sei se é limitada em todas as direções, por exemplo. Aí eu não sei, eu nunca trabalhei. Mas são propriedades só para o calibre de Landau, né? Essa aqui, que é a fundamental, eu acho que no caso do MAG ainda vale. E nos lineares covariantes também, se não me engano. Mas não tenho certeza. Mas eu acho que sim, acho que no MAG essa aqui vale sim. Senhor, Fala. e você pode ter órbitas de gauge meio que sim, fazendo uma interseção dentro da região? Duas órbitas se cruzando? É. Não, isso não tem como. Não tem como. Porque são classes de equivalência, né? Ah, sim. Então, não tem como. Se elas duas se cruzam, quer dizer que elas são a mesma órbita. Você pode fazer uma transformação que conecta todos os pontos, então, por definição, elas são a mesma órbita. Agora, ao menos uma vez quer dizer que pode cruzar mais de uma, né? E aí é outro problema. Então, vou fazer um desenho, vou fazer um comentário sobre isso, aí vai vir mais problema aberto. Professor, Não é, esse não é ainda dos que me dá emprego, porque esse é difícil pra caramba. Falei, quem perguntou? esse intervalo é feito no espaço euclidiano R4 ou S4? Eu acho que é em R4, mas se ele precisa fazer algum tipo de compactificação, eu não sei. Isso aqui é geometria diferencial barra pesada, tem que estar afinado para ler aquilo ali. Eu fui pegar para ler e achei bem difícil, bem difícil. Não achei fácil não. Mas o cara que provou isso aqui é matemático. O Zwanziger não, o Del Antônio eu acho que é matemático. O Singer que eu falei antes era matemático também. Então assim, esses caras que provam essas coisas quando eu falo toda, nenhuma, sempre, nunca, né? Tipicamente são matemáticos. Né? Então, mas isso aqui é o que garante que a gente não está fazendo bobagem, né? Porque e aí ontem a gente estava fazendo um comentário e eu falei, não fica ninguém de fora, eu tenho certeza, é um teorema, é esse teorema aqui, do Del Antônio e do Singer. Então, se dentro da região de Gribov eu garanto que todas as órbitas cruzam, quer dizer que o calibre de Landau ele, com certeza pega toda a informação física relevante, não deixa ninguém de fora. Né? Vou fazer um desenho esquemático aqui que eu adoro esse desenho. Esse aqui fez Fonsorella, mas eu acho que ele provavelmente copiou de alguém também, porque todo mundo faz esse. Então, aqui, não está igual o desenho não, mas... Então, aqui é a borda do meu espaço, né? É a borda dessa minha região. Isso aqui é a minha região. Eu vou chamar que eu estou chamando, né? De ômega. Aqui eu tenho basicamente a região do Landau, né? Então aqui, esse cara é o espaço de todas que satisfazem o Landau. Tem um subconjunto desse espaço que tem o operador de Faddeev-Popov positivo definido, né? E esse cara tem uma borda, dado que ela é limitada em todas as direções, é convexa e é razoável. Né? Essa borda aqui é o que a gente chama de horizonte de Gribov. Tudo é de Gribov, né? Mas horizonte de Gribov. Então, quando você cruzou esse horizonte, cruzou significa bateu em um modo zero, de certa forma. Né? Existem outras regiões de Gribov que não são essa, a gente chama a região de Gribov ou primeira região de Gribov. Você tem outras regiões de Gribov que, na medida que eu falei, né, vai passando de positivo para negativo, batendo em modo zero. Quantos modos zeros você bateu, você pode criar em outras regiões. Mas a que interessa para a gente é essa. É que você basicamente tem o M positivo definido. É isso que a gente quer. É nessa região que a gente está interessado. E aqui, a representação de uma órbita é... Ela fura aqui e sai daqui. Isso é um problemão, né? Porque a gente está aqui se matando para se livrar das cópias. Eu já estou falando para vocês logo de cara, já dando notícia triste, né? Então, a restrição para a região de Gribov elimina todas as cópias infinitesimais, ou seja, as cópias que estão associadas com os modos zero do operador de Faddeev-Popov.
Foi o que a gente está estudando aqui. Então a gente partiu daquela condição, né? Transformação AMA igual a AMA menos 1 sobre G de mi a mi. Isso aqui, né? E chegou à conclusão de que o nosso N era basicamente esse cara e falou que cópias estão ligadas com modo zero, né? Só que essas cópias aqui são cópias infinitesimais. Então, as cópias infinitesimais estão ligadas com o modo zero do operador de Fadeev-Popov, que é o que a gente está tentando se livrar. Mas ainda podem ter cópias finitas, porque uma transformação de gauge não é isso aqui. Isso aqui é uma transformação de gauge infinitesimal. Você ainda pode ter uma transformação de gauge finita, que ainda vai levar a uma situação de ter cópias. Essas outras cópias não estão ligadas com o operador de Fadeev-Popov em princípio. Não tem nenhuma relação em princípio. Tá? Então, ter uma cópia finita é um problema, você ainda tem redundâncias, mas ela não inviabiliza o método de Fadeev-Popov. Então você ainda tem uma redundância lá, mas ela poderia ser inofensiva. Então, o que o Van Baal mostrou em 92, então o Van Baal mostrou em 1992 que a região de Gribov, que a gente está tentando construir e restringir para a gente poder fazer conta, ainda apresenta cópias de gauge finitas. Então, a gente não consegue se livrar de todas as cópias. Mas pelo menos as infinitesimais a gente se livra. Então a gente já melhora profundamente, né, a situação, mas não resolve. Isso é problema em aberto. Ninguém sabe fazer o que fazer com as cópias finitas. Mas a gente está ignorando a existência delas, comparando resultados e está batendo. Então pode ser que elas sejam simplesmente inofensivas. E aí vai faltar algum de nós, né, provar se elas realmente são inofensivas ou se não são, qual é o efeito que elas têm. Isso é problema aberto. Problema dos difíceis, né? Dos fáceis não. Então, Minkowski e cópias finitas são dois problemões, né? São duas avenidas para se investigar. Mas avenidas tortuosas, né? Pedregosas. Beleza? Então, essa notícia é triste, né? Estou dando logo a notícia triste, já saber, não estou aqui para enganar ninguém, né? Mas se a gente conseguir fazer essa restrição aqui, se livrar de todas as cópias infinitesimais, pelo menos o Fadeev-Popov está valendo. E a gente pode usar isso e ir até onde a gente pode ir. Beleza? É o que vem sendo feito nos últimos 20 anos, né? E tem muita coisa para fazer só com as cópias infinitesimais, sem falar das finitas. Então daqui para frente estão avisados, existem cópias finitas. O Van Baal mostrou que dentro da região de Gribov tem cópias finitas. Então temos um problema. Não temos condições de resolver o problema, a gente faz que nem a fome, né? A gente tenta de algum jeito, mas não dá, segue o baile, né? O Brasil saiu do mapa da fome. Graças a Deus. Essas cópias finitas são talvez mais complicadas. Em 3 anos não deu para... Só não tem as consequências, né? Mas... Então, essa é a situação. Tudo isso, então, é como a gente... Deixa eu ver se eu posso falar sobre essa implementação prática ou se eu vou direto para meia hora. Vou direto. Vou pular uma coisinha aqui. Tá bom, então, existir cópias de Gribov torna o procedimento infinitesimais, torna o procedimento de Fadeev-Popov mal definido. O Gribov teve essa proposta de, tá bom, existe uma região que, se a gente conseguisse restringir para cá, a gente está livre dessas cópias infinitesimais, o nosso método está funcionando, a gente pode usar a teoria de quântica de campos na forma usual, né? Então a pergunta é, como que eu faço para restringir para essa região maravilhosa, né? E o Gribov também propôs como a gente pode fazer isso. Então, pensando do jeito mais simples possível, né? Se eu quero agora restringir a minha integral funcional à região ômega, o que eu posso tentar fazer é o seguinte, eu vou agora escrever de forma mais esquemática aqui. Então, isso aqui que eu escrevi é basicamente o que vem do Fadeev-Popov, né? E eu posso, de novo, né, botar esses caras aqui dentro da exponencial. Isso aqui vai virar ação de Fadeev-Popov.
e aqui entram os dois campos de gauche e anti-gauche, então eu posso escrever assim também de forma simples, né? É a mesma coisa. Então isso aqui, até aqui, é só, né, a integral funcional de Faddeev-Popov. Beleza? Ele falou assim, a gente precisa botar alguém ali para fazer o trabalho sujo. Então eu vou colocar uma função aqui, ni de ômega, que de alguma forma vai fazer essa restrição. Beleza? Então o papel desse cara aqui é pegar essa integral do Faddeev-Popov usual e restringir, em vez de ser no espaço inteiro, né, vai restringir para essa região ômega, que é aquele círculo lá. Beleza? Agora a gente tem que descobrir quem é esse ômega, quem é esse ni de ômega, né? É 1 em ômega e 0 em todo mundo. É quase isso. Só que eu tenho que pensar numa condição um pouquinho mais fácil de implementar. Então esse cara faz um papel de teta, né? Ele realmente ele é 1 dentro de ômega e 0 fora de ômega. Pronto, resolveu outro problema, vamos para casa. Agora vai ser uma teta mesmo, cara. Só que esse estar dentro de ômega, a gente tem que expressar ele de alguma forma mais um pouquinho melhor do que só dizer que é 1. Você vê que o Edison não fosse, se tivesse nascido em 1970, você ia estar aí discutindo com os caras. Pô. Eu escrevi minha dissertação de mestrado em cima de uma ideia que eu tive. E eu fiquei tão empolgado, eu fui falar com ela, eu falei, cara, eu tive uma ideia genial. Aí eu falei com ele, pá. Cara, genial, muito boa ideia, Pico. Nossa, você arrebentou. Pena que o Coleman fez isso em 1973. Mas realmente, se ele não tivesse feito, cara, ele sentiu bom. Cara, 45 anos atrasado, cara. Ai, que pena. E o Céu me falava isso quando eu falava assim, pô, eu tive uma ideia, ele falou assim, cara, você tem que entender que para ser físico profissional, 90% das suas ideias ou já estão feitas, tá entendendo? Ou estão simplesmente erradas. Entendeu? Se você aceitar isso, os outros 10% vão da física, cara. É só você. Não estou querendo desmotivar ninguém, os 10% é o que a gente faz, entendeu? Só pra... Mas se vai der um pouco mais fácil comprar no Google, né? Depois perguntar se não é completamente absurdo, né? Porque tem essa opção também. Cara, o pessoal de model building é muito engraçado. Eles vão lá, não, isso aqui resolve esse problema. Você estragou todo o resto da física. Muito bom, excelente. Então vamos botar esse ni. E aí que o Gribov percebeu foi o seguinte, o Gribov não era de bobeira. Ele falou assim, a gente está interessado no final do dia nesse operador M aqui. Esse operador é justamente o cara que aparece com os gauches. Então o que o Gribov sacou foi, bom, o setor de gauches, então, está intrinsecamente relacionado com esse operador de Faddeev-Popov. Então a dica é setor de gauche. O setor de gauche está intrinsecamente relacionado com esse M, né? Com M. Ele falou o seguinte, né? Como que a gente vê isso, né? Tem um jeito muito simples, né? O determinante do M está sendo escrito como sendo uma integral desse tipo aqui, né? dc barrado, dx, c barrado, mc. Então, para quem não acreditou que o M está intrinsecamente relacionado ao setor de gauche, está aqui. Diga. Aquilo ali antes do meu que... Perdão, aquilo antes do quê? Esse figurante do ômega. É um ni. Era para ser uma letra grega ni. Mas pode usar F se quiser, né? Só... Mas era escrito um F, né? Bom, se vocês, dado isso aqui, né? Vocês podem se propor o seguinte, vou calcular a função de dois pontos anti-gauche-gauche. Se vocês fizerem isso com um exercíciozinho simples de fazer um shift para cá, um shift para lá, vocês vão chegar à conclusão de que vocês podem escrever esse objeto dessa forma aqui. Ainda o Faddeev-Popov, então estou escrevendo o dA aqui, é dmi, né? E o det de m ainda está aqui, beleza? Né? Ainda tem a exponencial de menos Sn μ. Ainda tem aqui o nosso ni de ômega, mas surge aqui um objeto, que é n a menos 1 AB de x, y. Beleza?
Então, se vocês tentarem calcular isso aqui, vocês podem botar direto na integral funcional, vai dar c barrado a de x, cb de y, dentro da integral funcional, normalizado. Mas se vocês fizerem umas massagens, vocês conseguem reescrever isso dessa forma. Ou seja, a integral funcional usual, ainda com restrição, e o que está aqui dentro no final do dia fica expresso como sendo o inverso do operador que está sanduichado aqui. Isso é o de sempre, né? A gente consegue obter o propagador através do inverso do operador dinâmico da parte quadrática. Isso é o feijão com arroz da teoria de campos. Mas não, quem nunca viu não tem problema nenhum. Só entender o seguinte: o propagador do Gauss, a função de correlação de dois pontos, está associado com o inverso desse operador M que a gente está interessado. Beleza? Essa é a mensagem para levar para casa. Ora, se eu quero garantir que esse cara aqui, o M, que esse cara aqui não tenha zeros, eu posso tentar garantir que esse cara aqui não tenha polos. É a mesma coisa. Se M não tem zero, M menos 1 não tem polos. Ou seja, eu posso calcular esse objeto aqui e tentar impor que ele não tenha polos. Beleza? Isso está totalmente equivalente ao M não ter zeros, porque esse cara está associado com M menos 1. Então, todos de pé, essa é a no pole condition do Grigor, a famosa. Aquela sacada que depois que te falam você acha óbvio, mas eu nunca ia pensar. Né? Então, o que ele quer impor é o seguinte: imponha que o propagador do Gauss não tenha polos. Essa é a parte mais importante. Então, se alguém não entendeu essa sacada, levante a mão e pergunte para a gente poder falar mais. Show. Então, uma forma da gente conseguir impor que a gente está nessa região, a região é definida como M não ter zeros, dá na mesma que esse cara que não tem polos. Beleza? Isso é uma conta para se fazer. Você calcula esse cara aqui e vamos ver o que a gente pode impor para garantir que ele não tenha polos. Beleza? Vamos lá. A gente conseguiu uma teta um pouquinho melhor do que a do Edison, né? Vou deixar essa figura aqui que é tão bonitinha. Né? Então, o Gribov foi lá, né? Gribov calculou. O propagador, vamos chamar assim, né? Do Gauss até ordem G quadrado. Então ele calculou a primeira contribuição de ordem G, contribuição de ordem G quadrado, parou ali. Né? E eu vou botar aqui, né, com o campo externo. Isso é um detalhe técnico que não precisa esquentar a cabeça não, mas... E ele obteve o seguinte: vou representar isso como um G de K A. É um aproximado, porque né, ele parou em ordem G2. E o resultado que ele obteve pode ser reescrito dessa forma aqui. Então, para os já iniciados, né? E aí o pessoal menos experiente tapa os ouvidos, né? Ele teve que fazer uma expansão considerando A como um campo clássico, truncou em segunda ordem, depois tem que integrar nos campos, mas para efeito de achar polos, você não precisa nem integrar nos campos. Só precisa tomar uns cuidados, lembrando que vai ter que integrar nos campos, em relação aos índices de cor, fluxo de momento, enfim. Essa conta está feita em detalhe naquele paper que eu falei que tem as cópias, do Rodrigo com o Sorella, tem lá a conta feita passo a passo. A conta é grande pra porra, não dá para fazer aqui. No curso que eu vou dar no semestre, eu vou fazer essa conta em detalhe. Inclusive para apontar o dedo em algumas coisas que, enfim, né, nem tudo são flores, né? Mas, vamos lá. Acordamos de manhã,
Gribov saiu com esse resultado, publicou no jornal, saiu no Globo. Tá aqui, Gribov calcula função de 2 pontos do Gauss até a ordem G2 e obtém isso aqui. Né? Onde esse sigma k, vamos dizer quem é esse sigma k, que é o famoso fator de forma do Gribov. É feinho ele, coitado, mas... Mini. Tá. Então... é um Gribov form factor. Deixa eu contar quanto tempo pra ver. 20 minutos. Ferrou. Bom, então, voltando à parte importante, a gente quer impor uma restrição até essa região. O cara percebeu que essa região está definida com esse cara não ter zeros, esse cara está intrinsecamente relacionado com o setor de Gauss. Um jeito de tentar entender como evitar módulos zero do M é calcular o propagador e evitar polos desse propagador. É uma forma esperta de você conseguir impor o que você quer. Ele foi lá, calculou isso até a ordem G2, obteve uma expressão que dá para ser escrita desse tipo, com algumas aproximações, né? Dessa forma. Então aqui você vê que quando k é igual a zero, você tem o polo trivial, mas era de se esperar, isso já acontece a trilevel. Então quer dizer, isso significa lá naquela nossa notação, né, que se eu multiplicar, pegar o m e atuar em zero, eu obtenho zero. Bacana, né? Isso não me diz nada. E você obtém um outro fator aqui que dá para ser escrito de uma forma bem interessante. Por quê? Se eu garantir que esse cara aqui é menor do que 1, então aqui eu não tenho polo, não trivial. Polo não trivial. E aqui eu tenho uma cara para ele. Feia, beleza. Mas eu tenho um objeto aqui que se eu conseguir impor que esse cara é menor do que 1, eu garanto que eu não tenho polo. E se eu não tiver polo, eu garanto que o M não tem zero e, portanto, na região de Gribov não tem nenhuma cópia infinitesimal e eu posso seguir minha vida em paz. Sim, bom, tem as cópias finitas, mas aí a gente só ignora que a gente não sabe resolver. O momento do propagador é K. O momento do propagador é K. E quando K é igual a zero. Foi o que eu falei no início, né? Quando K é igual a zero, você tem um polo aqui, mas é um polo trivial. É um polo a trilevel é o propagador de 1 sobre K2. Esse polo está sempre lá, entendeu? Então, isso está associado com o fato de você sempre pode ter um zero se você botar P igual a zero. Aí, beleza. Por exemplo, o Laplaciano, botando igual a zero é zero, né? P igual a zero. Então, polos não triviais. Então, a no pole condition, o certo seria escrever o propagador não tenha polos não triviais, se vocês quiserem ser bem precisos, né? O polo trivial sempre vai ter. Tá bom ponto. O problema que tem é que esse sigma de K depende de K, então, assim, para impor isso, sei lá, dentro da integral funcional, não é das coisas mais fáceis, né? Porque você vai mudar o K, vai mudar a regra, né? Não é simples, né? Mas é possível mostrar. Então, pode-se mostrar que essa função aqui, esse fator de forma, é decrescente. Ou seja, esse cara aqui é sempre menor ou igual do que o sigma tomado no zero. Então, isso, bom, caiu do céu aqui, tá? Peguei do apêndice, trouxe para você. Esse cara é decrescente. Então, para qualquer K diferente de zero, né? Para qualquer K nesse caso aqui, já que eu botei menor ou igual, vale isso aqui. Sigma de K é menor ou igual que sigma de zero. E sigma de zero não depende de K, né? Já tomei K igual a zero. Ou seja, se isso aqui é verdade, eu posso fazer o seguinte.
Se eu conseguir impor, ou melhor, se eu impuser, né? Conseguir, eu vou conseguir, é só impor. Que esse cara é menor do que 1, e eu sei que para todo K, esse cara é menor ou igual que esse, eu garanti que isso aqui nunca vai dar zero. Então, dada essa propriedade que eu tirei do apêndice, né? Se eu impuser isso aqui, eu garanti que isso aqui nunca é zero. Por quê? Porque é só botar a desigualdade aqui, né? Esse cara é sempre menor ou igual que isso, menor do que isso significa que esse é menor do que isso por transitividade. Beleza? Então, a condição que a gente tem que impor é sigma 0A menor do que 1. Beleza? Ou seja, deixar isso aqui em cima. A nossa no pole condition, na verdade, pode ser expressa assim. Isso aqui é o que eu quero impor. E aí, dada essa propriedade, eu garanto que esse cara aqui não tem polos não triviais. Professor, Oi? no artigo do Sobreiro não tem que tem volume. Porque ele está fazendo lá a transformada de Fourier. Não, perdão, está fazendo lá por série de Fourier. Se for fazer por transformada de Fourier, vai ter que aparecer um fator de volume no final. Se tiver faltando um V em algum lugar lá, é porque é time. Entendeu? Mas lá, quando ele faz tudo no finito, depois ele passa para o infinito, depois ele toma um limite termodinâmico. Então, em alguns lugares, você vai ver que falta um fator V porque tem uma soma em vez de uma integral. Então, depois, quando você procurar, ver mais para frente, por exemplo, quando ele for calcular o que é a equação de gap, os V's vão ter que estar nos lugares certos, senão o resultado dá errado. Mas nessa altura do campeonato, pode ser que tenha só omitido um V ali, entendeu? Mas tem que ter esse V ali. Ou então eu copiei errado, que pode ser também. Tem essa outra opção. No artigo do Sobreiro, tem alguns V's que não batem com os meus, mas eu acho por causa dessa hipótese que eu estou te falando. Ele está fazendo as coisas no finito e depois passar para o infinito, ele introduz outros V's. Tem um outro momento também que ele usa invariância por translação em certo ponto, faz uma transformada de Fourier parcial e mete um V ali, que não me agrada muito. Mas então assim, na minha anotação para dele tem uns V's trocados em lugares, mas o resultado final bate. Se eu conferir. Depois eu confiro, né, na minha conta se esse V tinha que estar lá ou não, e digo na próxima aula com certeza se é um typo meu, ou se é alguma só, um mismatch entre a minha anotação e o Sobreiro. Tá, essa é a condição. Então o que a gente tem que fazer no final do dia, né, é basicamente impor que esse cara aqui seja uma teta funcional de 1 menos. Esse cara não depende mais do momento, depende só do teu campo que está sendo integrado. Então eu posso colocar isso aqui dentro, e aí eu tenho certeza que essa integral funcional, quando feita, vai garantir que esse cara é menor do que 1. Se garantiu que ele é menor do que 1, garantiu que esse cara não tem polos não triviais. Se garantiu que não tem polos não triviais, o meu operador de Faddeev-Popov não tem zeros. Então eu não tenho cópias infinitesimais e meu Faddeev-Popov funciona. Então essa é a forma de fazer que o Gribov entendeu e fez, né? Isso aqui tudo está no trabalho do Gribov. E o que a gente tem que fazer daqui para frente só é ver, né? Fazer um comentário. Esse sigma zero, que eu não escrevi quem é, espero ter trazido ele para vocês. Trouxe. Tomar o limite de K indo para zero aqui é uma tarefa, né? Não é fácil, se vocês quiserem depois podem tentar, tem que massagear um pouco. É um exercício difícil, né? Mas é um exercício. Se você só tacar K igual a zero, você vai obter um absurdo aqui, né? Mas se você massagear um pouquinho, você consegue tomar o limite de K indo para zero e você obtém o seguinte, vou escrever aqui só para vocês terem anotado. G2. Arro A de menos Q, arro A de Q,
sobre Q2. Então repara que esse objeto está sendo colocado dentro da integral funcional através dessa teta funcional é um cara que é quadrático nos campos A. O próprio sigma já era, né? Mas um cara quadrático em A, tem um Q2 aqui embaixo e tal. E tem um troço ali na frente, né? Que ele parou em ordem G2. Maravilha. É razoável esperar que esse cara vai alterar o propagador do Bloom, por exemplo. Já que eu estou introduzindo objetos que são quadráticos em A. E de fato altera. Né? E a gente vai falar, eu acho que não dá tempo de falar sobre isso hoje. Faltam 10 minutos. Não sei se eu só... Vou botar e a gente retoma na próxima, vamos ficar muito corrido. Senão vai ser... não vai dar certo. Eu vou só escrever a cara do... A gente vai seguir dali em diante, não vou fazer essa conta, que não vai dar tempo. É uma conta grande. Eu até trouxe, é a folha verde. Mas está no paper do Sobreiro também. São 2 páginas, né? Não vai rolar. Nossa linda figura. Só para colocar, né? Essa teta funcional aqui, você pode escrever uma representação integral para ela, mais uma, você vai escrever qualquer mais conveniente para a gente. Então você pode, no final do dia, reescrever esse z ômega como sendo integral em dA, uma integral num certo parâmetro beta, 2πi vezes beta, exponencial de beta, 1 menos sigma de 0a. E esse pedaço aqui é basicamente a teta que a gente introduziu, né? Vezes o resto. Então, a modificação que levar em conta as cópias de Grigor está fazendo na sua integral funcional, de amigo, isso aqui é Fadeev Popov, né? Esse cara aqui é basicamente a representação integral da teta funcional, né? Está impondo que, ao ter esse cara todo aqui, eu estou dentro da região de Grigor. Então, agora, dado isso aqui, você tem um objeto pronto para você fazer as contas que você quiser, né? Vai lá e faz, vamos supor, vou calcular o propagador. O cálculo do propagador, vocês obteriam o seguinte, essa conta não é fácil, tá? Eu só estou dizendo o que vocês obteriam. Vocês obteriam que a função de 2 pontos é a NIB de menos Q. Eu vou até botar P e Q aqui, vou botar uma delta. Porque vocês vão ter um problema com o volume também. Tem um fator, se você botar Q menos Q, tem um fator de volume escondido, mas enfim. Isso aqui vai te dar um delta P. Q4 mais 2G2N gama 4 vezes um projetor transverso de Q. Esse cara aqui nada mais é do que delta mini menos QMI QNI sobre Q2. Então essa aqui vai ser a cara do propagador do Bloom, se você levar em conta a restrição para a região de Grigor. E vou fazer uns comentários. Tem esse cara aqui. Vai ficar meio corrido o final, eu vou retomar isso amanhã, então não esquenta a cabeça não, né? Vou dizer qual é a equação que ele tem que satisfazer. Só para vocês terem isso, e amanhã a gente retoma. Começa discutindo essas equações. Então, está meio jogado, mas é só para vocês terem as expressões anotadas para amanhã e a gente discute daqui. Então, se você agora impõe essa condição de não polo, você garante que você está na região de Grigor, colocando isso aqui dentro da tua integral funcional, beleza?
Ao fazer isso, você está cortando a tua integral no horizonte. Você está só garantindo que você está dentro do horizonte. Está naquela regiãozinha de paz e amor, né? Usando uma representação integral da θ, você pode escrever ela dessa forma aqui. Agora você tem uma integral funcional para você poder fazer a conta que você quiser, que é um FADEV-Popov deformado pela presença dessa restrição no horizonte. Em particular, você pode calcular o propagador do Bloom e você vai obter isso. No setor de cor, ainda é identidade, sempre é, não tem para onde fugir. Então, no calibre de Landau, ele ainda é transverso, ainda tem um projetor transverso aqui no setor de Lorentz, mas o fator de forma do propagador mudou completamente. Para quem já calculou isso em Young-Mills, é 1 sobre Q2. Aqui não tem nada de 1 sobre Q2, né? E aí tem várias coisas interessantes para serem notadas aqui. A primeira delas é 1 sobre Q2, quando Q2 vai para 0, explode. Aqui não. Se você jogar aqui para 0, vai para 0. Não explode. Então, o setor infravermelho é totalmente diferente do perturbativo. Totalmente diferente. A introdução desse termo aqui, por causa dessa restrição ao horizonte, causa uma supressão no infravermelho que derruba o propagador, basicamente. Então, isso é totalmente diferente do que se esperava em teoria de perturbações. E aparece um certo parâmetro aqui que é fixado por essa equação. Ao longo da conta, você acaba colocando um parâmetro, tem que fixar ele, e ele é fixado por essa equação, que é a famosa gap accretion. Então, isso aqui não é um parâmetro livre, né? Ele satisfaz condições de consistência. Que são complicadas também. Isso aqui é um pedaço complicado da brincadeira. Mas, o que eu quero dizer é, você introduz uma restrição para uma região para se livrar das cópias. Com isso, você altera significativamente o setor infravermelho da sua teoria, de tal forma que seu procedimento de FADEV-Popov agora dá uma integral funcional bem definida e você consegue fazer contas. Mais que isso, sem introduzir novos parâmetros, porque o único parâmetro que apareceu aqui novo, ele é fixado consistentemente por essa equação. Então não tem um parâmetro livre para você escolher o que você quer, é tudo amarrado. Beleza? Então isso aqui, do jeito que está sendo feito, salvo as aproximações, né? Tem várias aproximações, né? Calculei até a ordem G2, aproxima aqui, aproxima ali, né? É tudo os primeiros princípios, né? E analítico. Beleza? Então amanhã a gente retoma a partir desse quadro aqui, fazer mais comentários sobre... O que foi? Ah, perdão, não tinha visto. Fala. Eu achei curioso que, tipo, esse negócio some, né, no Argent. E eu imagino porque, tipo, G quadrado em capítulo, então, tipo, G vai pra zero e o mesmo argumento de perturbativa. Mas a gente sabe se acontece parecido para as finitas, né? Se, tipo, o Argent não some. Não faço a menor ideia. Para as finitas, eu não sei praticamente nada. Vou comentar sobre uma região, amanhã eu comento sobre a região que a gente chama de modular fundamental. Eu só sei coisas muito qualitativas, assim, que está sendo feito, mas considerar cópias de Grigor no limite de large N seria um excelente projeto. Que até onde eu sei, nunca ninguém fez. Seria um excelente projeto. Eu não daria isso para aluno de doutorado, porque existe uma chance razoável de em 4 anos você não conseguir nada. Né? Mas é uma ótima ideia. Outra grande ideia, né? Essa eu não passei para o meu aluno, mas eu falei para ele que quem sabe, talvez. Eu tenho a sensação de que possa haver uma relação forte entre instantons em Young-Mills e as cópias finitas. Então, assim, eu tinha interesse em tentar estudar esse procedimento todo do Gribov, por exemplo, na presença de instantons com gás de instantons e ver se a gente consegue alguma informação sobre cópia finita. Mas, de novo, isso também pode naufragar muito facilmente. Então, large N, usando instantons, ou até outros formalismos. É uma teoria supersimétrica, talvez, o Márcio que gosta, talvez desse para poder falar alguma coisa, né? Que tem mais vínculos, talvez desse para amarrar de alguma forma essas cópias finitas, mas eu até hoje não tenho nada feito nessa direção não. Mas excelente comentário. Quer falar alguma coisa? Assim, coisa prática, quando você fala amanhã, você tá falando comigo. Ah, perdão. Esqueci. Na próxima aula, quinta-feira. Ótimo ponto. Vim aqui amanhã.